Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui na presença do Senhor. Eu fiz um vídeo, gente, anteriormente, tão legal, ficou muito bom mesmo, mas eu troquei umas palavras, aí ficou, não tem como. Aí eu vim refazer. Gente, eu queria falar sobre os dons, né, do Espírito Santo. Eu queria falar um pouco sobre ansiedade, como combater, assim, gente, só que como combater, só que tem que ter muita ajuda de Deus, sabe? A gente vive hoje num mundo ansioso, onde a gente quer resolver as coisas do nosso jeito o tempo todo. Ó, lá em Filipenses, ele fala, não andeis ansiosos por coisa algumas. Porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça e a paz de Deus guardará os vossos corações. Então é isso, gente, assim, coisas que eu tinha, gente, e eu quero, não tenho, confio em Deus para que isso não vá nunca mais me acontecer, porque eu não quero mais ser assim, sabe, gente? É uma coisa que eu abro mão, é uma coisa que não faz nenhum bem pra mim, pelo contrário, faz mal, eu já percebi que faz mal. Uma coisa que eu quero é não falar mal, gente, de ninguém, sabe? Se eu souber que alguém tá falando mal de mim, porque às vezes o povo vem dizer, né? Eu não vou ligar, gente, e vou entregar a Deus, assim, confiar mais em Deus. Eu vi que todas as vezes que eu falava de alguém, sobre alguém, falava mal, né, gente? Aquilo ali acabava me magoando de novo, fazendo eu reviver de novo. E sendo que a Bíblia fala que não é para estar falando das pessoas, não é errado falar mal das pessoas, entendeu? É se comparar também é errado, sabe? Às vezes a gente vê uma pessoa que é tão, sabe, tão cristã, tem um coração tão bom. Aquela pessoa ali é uma pessoa que você diz, ai, que pessoa de Deus, que pessoa calma, que pessoa sábia. Gente, se você fosse comparar a ela, você pode se sentir mal. Tipo, eu posso me sentir mal. Mas assim, eu posso ver algo nela que de alguma forma pode despertar algo em mim, pode despertar o desejo de mudança, o desejo de me tornar alguém melhor, né? Mas não é pra eu ficar olhando e me comparando, tipo, ah, fulano perdoa tão fácil. Aí eu pensar, ah, eu tenho mais dificuldade. Não, gente, porque Deus nos fez diferentes. Deus não nos fez igual. Não é porque às vezes eu vou ter uma qualidade que outra pessoa não vai ter. E a outra pessoa também vai ter qualidades que eu não tenho, que eu não vou ter. E assim, eu acho que Deus fez tudo perfeitinho. Deus fez as pessoas assim para que elas se completassem. Pense aí, gente, as pessoas tudo iguais, andando no planeta, tudo igual, tudo com a mesma cara, a mesma aparência, tudo com os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades, as mesmas qualidades. Gente, isso não teria graça. Eu tava até pensando ontem, né, gente? Ontem eu fui para o meu aconselhamento pastoral. E eu fiquei lá e eu fiquei pensando, se eu tivesse diante de mim, né? Porque realmente veio isso na minha cabeça. Se eu tivesse diante de mim, na minha presença, tipo assim, eu mesmo, eu como ser humano, sem ser inteligência artificial, sem ser uma televisão, se eu mesmo, o que é que eu iria dizer pra mim? Gente, eu ia ficar estranho porque eu me conheço, então assim, eu acho que quando eu olhasse pra mim, ali diante de mim, eu já ia saber o que a outra
que seria eu mesmo que tava pensando e tudo mais. Então, assim, por isso, gente, que Deus bota no caminho da gente pessoas, muitas vezes, diferentes da gente. E não é para aquilo ser ruim, é pra gente olhar aquilo ali e ver que a gente pode completar uma a outra. Às vezes uma amiga, você vê uma amiga que você diz, poxa, essa minha colega, ela é simples, ela é gente boa, ela tem um coração bom, ela perdoa fácil. E você olha para ela e aquela virtude dela, em vez de você trazer como comparação para você e de uma forma negativa, você pode dizer, poxa, eu podia ter também essas qualidades, eu podia trabalhar em mim para ter essas qualidades. Aí já a outra pessoa diz, fulano, eu tenho um sentimento bom em relação a você, uma inveja tipo boa, que eu falo em relação a você, porque você conhece da Bíblia. Aí eu digo, poxa, fulano, mas eu nem tudo eu pratico. Aí às vezes eu olho para ela e eu acho que ela pratica mais que eu. Mas talvez não, ela pratique tão quanto, ou talvez até pratique mais que eu, conhecendo menos ou não. Assim, é uma forma, gente, que não podemos nos comparar. O fato de eu conhecer algumas, não tão muitas, mas algumas partes da Bíblia, não me torna melhor que as outras pessoas que não a conhecem. O que vai me diferenciar, se eu conhecer a Bíblia, não é nem me tornar melhor não, tá? É me diferenciar um pouco, é a questão que eu praticar e que eu ensinar também para o outro a palavra, ensinar com o meu jeito de ser, com as minhas atitudes e com o que está escrito na palavra, dizer e mostrar com minhas atitudes. Então é algo assim muito amplo. Você nunca pode olhar para alguém e achar, poxa, aquela pessoa não tem nenhuma qualidade, porque todo mundo tem qualidade, gente. Tem defeito? Tem também. Deus não fez ninguém perfeito. O único que foi perfeito aqui, veio de lá, foi Jesus, né? Jesus, sim, esse era perfeito. Embora fosse humano, também divino, ele era perfeito. Então, nós, muitas vezes a gente não tiver cuidado, a gente pode ficar olhando pro outro e vendo o outro ali como um tão melhor que nós e que a gente pode se sentir mal. Que não é para ser assim. Deus coloca pessoas no teu caminho para te ensinar algo, às vezes para te ensinar algo bom, às vezes para tu ver uma coisa que tu não quer na tua vida, que aquela pessoa tem e que tu não quer ser assim, tu quer ser diferente, entendeu? Ou para que tu quer ser semelhante a tal pessoa, porque tu admira aquela pessoa, a forma dela agir, dela ser. Então, assim, na Bíblia fala que não é legal comparação. Mas eu creio que é legal, o que é legal é você aprender com o outro. Aprender as coisas boas, né? E eu tô olhando aqui os provérbios. Ó, em Romanos 15, eu acho muito bonita essa palavra. Dizia o Deus das esperanças vos encha de... Romanos 15, 3, tá? E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos da esperança no poder do Espírito Santo. Gente, para mim não há riqueza maior que essas riquezas que vêm de Deus, com essas riquezas espirituais, essas riquezas que transformam o nosso ser. A gente deixa de ser aquela pessoa que que é a pessoa do ter, para ser a pessoa do ser melhor, do ser mais parecido, né, com Jesus, de ser mais seguidora realmente de Cristo. Deus quer que a gente seja manso, né? Os dons do Espírito, os frutos do Espírito, gente, são lindos. A mansidão, a paz, a paciência, a bondade, a misericórdia, assim, gente, eu não tô com todos aqui na minha cabeça mentalizado, tipo assim, em ordem, mas eu sei que eles são essenciais.
é algo que o dinheiro não compra. Quando você tem o Espírito Santo e você tem esses dons, você vai aprender a conviver melhor com as pessoas, com você mesmo, com seus filhos, com as pessoas na rua, com todo mundo, gente. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é aquela pessoa que ela não briga com ninguém, tá? Sabe aquele ditado, o povo diz, uma pessoa, uma mulher quando tá com a unha pintada, não briga com ninguém, não quer guerra com ninguém, não é bem assim. É uma mulher, quando ela tá cheia do Espírito Santo de Deus, ela não quer confusão, ela nem com ninguém, com ninguém, gente. Ela quer paz, porque ela tá cheia de paz. Então ela não quer brigar, ela só quer a paz. Então, gente, eu tô com a garganta um pouco seca, eu sou pessoa que toma muito água, eu trouxe, eu já tomei tudo. Mas pra hoje eu diria, gente, seja uma pessoa cheia de paz, peça a Deus mais e mais o Espírito Santo, Ele vai te dar, peça a Deus sabedoria. Lá no livro de Tiago, ele diz, Ele dá a todos liberalmente, então peça. Tem que pedir, gente, né? Quem bate, a porta abre. Então, assim, gente, eu queria pedir a vocês, se vocês gostaram do vídeo, se de alguma forma te tocou em alguma coisa, deixa o like, tá? Compartilha com mais pessoas. E eu quero crescer junta com vocês. Eu quero que a gente cresça junta nesse propósito de conhecer a palavra de Deus, de nos tornarmos pessoas melhores, nascidas do Espírito e da água, como assim diz Jesus. Então, vamos comigo nessa caminhada e para que cresça, para que sejamos um grupo maior. Dê o seu like, deixa o seu comentário positivo, com respeito, tá? Eu vou te responder. Se quiser que eu ore por você, pode pedir aí também que eu vou orar. E compartilhe, como já disse o vídeo, essas coisas, né, gente? Eu acredito que vocês que estão aqui comigo vão crescer muito. A gente vai crescer em graça, em sabedoria que vem do alto. A gente vai se tornar juntas pessoas melhores. Eu creio. Você também crê? Se você crê, fica comigo, por favor, não me deixa. É como se com vocês eu sou mais forte, sabe? Primeiramente Deus, e vocês eu vou ficando mais forte, vou aprendendo mais, e minha sede aumenta por conhecimento, por sabedoria, para ensinar para vocês, sabe? E é isso. Fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus quiser.